Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Nós começamos essa edição falando sobre educação financeira. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos brasileiros não consegue poupar ou investir seu dinheiro e um dos motivos é a baixa renda do trabalhador. Poupar, investir, ter uma saúde financeira equilibrada são metas da maioria das pessoas. Mas uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, especialista em pesquisas de mercado, revelou que 61% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro para investimento ou poupança. De acordo com o Banco Central, a concessão de crédito desacelerou no ano passado, mas os índices de inadimplência sofreram uma leve alta, o que mostra que os brasileiros estão cada vez mais endividados. Para essa planejadora financeira, um dos motivos é a baixa remuneração do trabalhador. A gente pode encontrar várias respostas para isso e a principal que a gente precisa falar aqui é que se você for pegar os números, você vai entender que 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos, 35% ganha até 1 salário mínimo. Então, se a gente for entender em relação à renda, a gente pode já saber que para algumas pessoas os desafios são diferentes por conta de número de filhos, de responsabilidades familiares e tudo mais. Outras questões que colaboram para a dificuldade de uma pessoa adulta em poupar e investir é a ausência de educação financeira desde o período escolar, assim como a falta da participação da família em um sistema de aprendizado conjunto sobre finanças que fazem muita diferença para o futuro. O que a gente tem é uma carência de falar sobre esse assunto. Porque aí sim, cultural, é um tabu falar de dinheiro, pega mal perguntar para o colega como que ele cuida do dinheiro dele, saber quanto que ele ganha, enfim. E dentro das famílias também. Mas para além disso, eu vejo que há uma carência de sistematizar esse ensino. Porque já que nós não temos isso culturalmente implementado dentro das famílias, eu acredito que uma via importante é a gente conseguir trazer isso para o ensino nas escolas, ensino público e tudo mais. Porque hoje em dia o que a gente vê é que os adultos feitos que não tiveram isso quando crianças ou mesmo na vivência, precisam procurar recursos externos e aprender por conta própria. Seguir algumas orientações ajudam a esclarecer onde e quando serão os melhores investimentos, respeitando a individualidade de cada um, assim como os projetos de vida. Mais do que sair por aí desesperado procurando qual que é a melhor planilha ou o melhor aplicativo ou a modinha da vez, é você parar para entender quanto custa a sua vida. Sabe, entender de verdade quanto ela custa, para saber se aquela renda que você tem mensalmente, ela é suficiente para cobrir essas necessidades básicas. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de moradia, de transporte, de alimentação. Quanto custa tudo isso? Entendendo que o seu salário é suficiente para cobrir aquilo, tá lindo. Se está empatando, já está meio ruim. Agora, se está faltando, a gente precisa entrar com outro tipo de intervenção mais incisiva, mais direta, para conseguir fazer os ajustes. Mas a dica principal, assim, isso serve para todo mundo, tá? Quando você recebe, você paga todas as suas contas fixas, você tira o dinheiro para investir e vive com o que sobrar. Para quem precisa de uma ajuda mais personalizada para gerenciar o seu dinheiro, a contratação de um consultor financeiro é uma boa opção. Esse profissional pode ajudar a descobrir áreas de investimento com mais segurança. Foi assim que Cristina conseguiu equilibrar as contas e mudar a realidade financeira. E a consultoria foi fundamental para que eu pudesse não só pagá-la, como pagar minhas contas de maneira mais inteligente e fazer uma reserva que agora já não é mais a de emergência. A gente começou fazendo uma reserva de emergência e depois, então, nós temos uma reserva de férias e nós temos uma reserva de contas que possibilitaram também fazer o pagamento de algumas contas agora no começo de ano à vista, né? E não tenha medo de olhar para o que você gasta e não tenha medo de procurar ajuda. 3 milhões de alunos voltaram às aulas nas escolas estaduais de São Paulo na quinta-feira. E para boa parte desses estudantes, tem novidades na matriz escolar. A novidade este ano chega para os alunos da última etapa do ensino fundamental, que agora terão aulas de educação financeira, mais aulas de tecnologia e inovação e orientação para estudos. Já no ensino médio, os estudantes das 3 séries
terão o tempo dedicado ao aprendizado de língua portuguesa ampliado em 60% e o de matemática terá aumento de 70%. E esses alunos voltarão a ter aulas de física, geografia e história. Outra mudança, de acordo com o governo do estado de São Paulo, é que os professores de língua portuguesa contarão com o apoio da inteligência artificial para a correção de textos feitos na plataforma Redação Paulista. Agora, outra informação importante é que ainda há vagas na rede para aqueles estudantes que não se matricularam por qualquer razão, como, por exemplo, os que vieram de outro estado há pouco tempo e ainda não conseguiram se matricular em alguma escola. E tem vagas para todas as idades, crianças, adolescentes e também os mais velhos, que se incluem no EJA, que é aquele programa de educação para jovens e adultos. As matrículas devem ser feitas presencialmente em qualquer escola estadual ou nos postos do Poupa Tempo. Para se inscrever, é necessário estar com um RG, comprovante de residência e também o histórico escolar. E é claro que no caso dos menores de idade, quem precisa comparecer para fazer a matrícula são os pais ou responsáveis. E mudando de assunto, o número de brasileiros pedindo demissão do emprego bateu recorde em 2023, porque muitos foram em busca de melhores oportunidades no mercado e outros puderam sonhar mais alto com a conclusão dos estudos. As demissões voluntárias, aquelas feitas a pedido do próprio trabalhador, cresceram no Brasil e atingiram a marca de 7 milhões no último ano. Segundo economistas, a alta se deve a mais pessoas indo para empregos alinhados às expectativas pessoais, mais jovens no mercado de trabalho e a metodologia do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O grau de instrução também parece como variável relevante. Os mais instruídos responderam pela maior parcela dos desligamentos a pedido do trabalhador. Um levantamento feito pela LCA Consultores mostra que no país foram mais de 21 milhões de demissões, sendo 7,3 milhões a pedido do trabalhador, o que equivale a 34% do total, um aumento de quase 1 milhão em relação a 2022. Ainda segundo a pesquisa, pessoas com maiores qualificações são as que mais pedem demissão, o que indica que o nível de instrução pode ter peso importante na hora de negociar o emprego. O estado de Santa Catarina lidera a lista proporcional, com mais de 45% de todas as demissões feitas a pedido do empregado. Na sequência, vem o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, enquanto Bahia e Pernambuco dividem a última posição do ranking. Em questão de volume, São Paulo registra os números mais expressivos. Só no ano passado, mais de 6 milhões de pessoas foram demitidas no estado, sendo quase a metade por vontade própria. Algumas das atividades que apresentaram proporção maior de desligamentos a pedido em 2023 foram organismos internacionais, saúde humana e serviços sociais, educação, alojamento e alimentação, serviços domésticos, atividades financeiras, comércio e reparação de veículos, informação e comunicação. Uma nova modalidade de fundo vinda do FGTS promete aliviar a prestação da casa própria. O dinheiro deve ser liberado, em princípio, para famílias que ganham até 2 salários mínimos. O FGTS Futuro deve ser uma nova modalidade do Fundo de Garantia a ser liberada pelo governo federal em março para a compra da casa própria. Inicialmente, o valor deve ajudar beneficiários do Minha Casa Minha Vida com foco em famílias com renda mensal de até R$ 2.640, que compõem a faixa 1 do programa habitacional do governo. Técnicos do Ministério das Cidades apontam que a ideia é passar primeiro por um período de teste para mais adiante ampliar para todos os contemplados do Minha Casa Minha Vida, com limite de renda de até R$ 8.000 mensais. O FGTS Futuro ainda depende de regulamentação pelo Conselho Curador do Fundo dos Trabalhadores. A medida permite que funcionários com carteira assinada possam comprometer a contribuição que o empregador ainda vai depositar na sua conta vinculada do FGTS de 8% do salário mensal para demonstrar capacidade de pagamento e tomar o financiamento habitacional. Quem ganha R$ 2.000, por exemplo, pode comprometer atualmente 25% da renda mensal,
que seria o valor de R$ 500, e assumir uma prestação de R$ 660, que continuaria arcando com o mesmo valor. A diferença seria coberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal mensalmente. Mas caso o trabalhador que opte pelo FGTS Futuro seja demitido, ele vai ter que pagar o valor cheio da prestação em dinheiro, somando a fatia que vinha do FGTS. O FGTS reservou para este ano um orçamento de R$ 97 bilhões para novas contratações dentro do Minha Casa Minha Vida e mais R$ 8,5 bilhões para quem tem conta no fundo. O prazo de pagamento é de até 35 anos para imóveis de até R$ 350 mil em todo o país. E falando de esportes, o futebol no Brasil tem passado por uma fase um tanto quanto preocupante. Na primeira atualização do ranking da FIFA deste ano, a seleção brasileira se encontra na 5ª posição. Desde a chegada do futebol em solo nacional, quanto à sua consolidação na década de 50, a seleção brasileira nunca esteve em uma situação tão incerta. As apresentações desde a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018 para a Bélgica, até o último confronto contra a Argentina no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, não empolgam os torcedores e levantam cada vez mais dúvidas sobre um possível hexacampeonato mundial. As frequentes eliminações, somadas ao baixo desempenho futebolístico da seleção brasileira, surtiram efeitos negativos. Na primeira atualização do ranking de seleções da FIFA deste ano, o Brasil aparece apenas na 5ª posição. Um lugar amargo para quem carregou ou carrega de certa forma até hoje o fardo de ser o país do futebol. Como as seleções europeias e sul-americanas não entraram em campo neste ano ainda, as únicas movimentações do ranking foram por conta das partidas disputadas na Copa Africana das Nações e na Copa da Ásia. Dessa forma, a lista é composta pela Argentina em primeiro lugar, com a França na sequência. Em terceiro, aparece a Inglaterra e na 4ª posição vem a Bélgica. As outras posições do ranking são seguidas por seleções de nome, como a Holanda, Portugal, Espanha, Itália e Croácia. Muitos atrelam os fracassos da seleção ao caos político que a CBF tem passado nos últimos anos. Outros acreditam que a própria safra de jogadores não é boa o suficiente para nos levarmos a um título mundial. No profissional, a direção da Confederação Brasileira de Futebol tomou decisões precipitadas e resultou em decepções, como as derrotas para Senegal e Marrocos. Veio assim o técnico Fernando Diniz, que se dividiu entre a seleção e o Fluminense, e engatamos uma sequência negativa sem precedentes nas eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, com a chegada de Dorival Júnior para o comando, um respiro pode acontecer. Mas essas dúvidas da torcida se expandem ainda mais após a eliminação da seleção brasileira no campeonato pré-olímpico. Como consequência, a derrota para a Argentina fez com que não aconteça uma participação brasileira nos Jogos, que se iniciam no dia 26 de julho deste ano. O futebol brasileiro precisa de cuidados. Não é de hoje que os problemas se somam aos montes. E uma coisa é fato: a camisa amarela, pentacampeã mundial, deve ser mais cuidada e respeitada com urgência. E faltando 1 mês e meio para a Páscoa, os supermercados já estão preparados para atender os clientes. Além dos tradicionais ovos de chocolate, não faltam panetones. Pois é, você ouviu certo, são os panetones que sobraram do Natal, principalmente pelo alto custo. O ano ainda está bem no início, mas já é possível ver os supermercados com os famosos ovos de Páscoa. A questão é que, desta vez, parece que eles chegaram mais cedo. A impressão é que as indústrias trabalham com a intenção de ampliar a permanência das gôndolas com produtos sazonais, como os de Natal e Páscoa, por exemplo.
Ultimamente, vemos a oferta de ovos de chocolate logo depois do mês de fevereiro, para fomentar as vendas. Contudo, este ano, antes mesmo da quarta-feira de cinzas, esses produtos dividem espaço com o outro queridinho do brasileiro, os panetones que sobraram do Natal. Isso é o resultado do encalhe desses produtos de Natal muito acima do normal em 2023, causado pelo valor elevado do produto, principalmente os importados. Mas será que com os preços acima da média, esses produtos natalinos correm o risco de ficar até o fim do ano aguardando alguém comprá-los? Nesse caso, vamos ter que esperar para ver. E veja a seguir, aumento nas vendas de repelentes e autoteste mostra que o brasileiro está mais preocupado com a dengue e a Covid-19. E ainda, preço do café robusta subiu e bateu recorde em consequência de uma crise vivida na Ásia. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta já falando sobre saúde, porque os casos assintomáticos da dengue têm preocupado os especialistas. A estimativa é que quase metade dos infectados não apresente nenhum sintoma, o que consequentemente faz aumentar as subnotificações. A estimativa de especialistas é de que os casos assintomáticos de dengue representem, em média, entre 30% e 50% do total de infectados no país. São pessoas que foram picadas pelo mosquito Aedes aegypti, mas não apresentam sintomas. Como aparentam estar bem, não procuram o sistema de saúde e nem aparecem nas estatísticas oficiais de casos notificados. A preocupação é porque, mesmo sem sintomas, esses infectados podem ajudar a expandir a doença, já que podem ser picados pelo mosquito, que se infecta e transmite para outras pessoas. De acordo com a Sociedade Paulista de Infectologia, os profissionais também devem ficar atentos, pois há casos de pacientes que apresentam somente um sintoma, como a febre, por exemplo, algo mais comum em crianças e adolescentes. Esses quadros pedem uma avaliação mais criteriosa, especialmente se a pessoa mora em uma área com alto índice de transmissão. Quem deseja saber se já teve dengue em algum momento do passado e ficou assintomático, pode fazer um exame sorológico que detecta anticorpos. Hoje existem 4 sorotipos e a imunidade é adquirida somente contra aquele pelo qual a pessoa foi infectada, ficando ela sujeita aos demais. A reinfecção ainda pode se apresentar da forma mais grave. Uma alternativa para eliminar o risco de um segundo episódio da doença ser pior é tomar vacina. Mas como o imunizante ainda não está disponível para todos na rede pública, a recomendação é manter os cuidados básicos contra a doença, como eliminar criadouros do mosquito, usar repelentes, dar preferência a calças e blusas de manga comprida, colocar telas em janelas ou mosqueteiros, por exemplo. Vale lembrar que estamos no verão e que as altas temperaturas, os períodos de chuva característicos da estação, favorecem a proliferação do mosquito, o que requer um cuidado redobrado. Como nós acabamos de ver com a explosão de casos da dengue, é importante todo brasileiro ficar atento aos sintomas e ao tratamento da doença. Confira quais são os remédios contraindicados e os outros que podem ser usados para tratar manifestações da doença. A dengue se manifesta nas pessoas pela dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, febre, enjoos, vômitos e manchas vermelhas. Também pode causar outros sintomas, como sonolência, irritabilidade e confusão mental. A doença é dividida em 2 grupos, a dengue clássica e a hemorrágica, quando a infecção começa a destruir plaquetas responsáveis pela coagulação e o paciente passa a ter sangramentos na gengiva ou nas fezes. É importante reforçar que não há um medicamento específico para o tratamento da dengue, mas há remédios disponíveis para amenizar os sintomas e eles devem ser indicados por um médico, já que muitas dessas medicações são usadas no dia a dia e vendidas sem a necessidade de prescrição médica nas farmácias e elas podem sim aumentar o risco de sangramento.
Especialistas, inclusive, alertam que alguns medicamentos não são indicados para tratar os sintomas da dengue, porque podem piorar o quadro de saúde do paciente. A classe farmacêutica dos salicitatos, da qual fazem parte a aspirina e a AS, não devem ser usadas por pacientes que estão com suspeita de dengue ou que foram, de fato, diagnosticados com a doença. Eles podem afetar na coagulação, aumentando o risco de sangramentos e o agravamento da doença. Fazem parte desta categoria os derivados do ácido acetil salicílico, como diflunisal, salicilato de sódio e metilsalicilato. Os anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, nimesulida, o piroxan e o naproxeno também devem ser evitados, assim como os corticoides, como a prednisona e a hidrocortisona. O Ministério da Saúde emitiu uma nota dizendo que não há nenhum estudo que mostre a eficácia da ivermectina contra o vírus. Por outro lado, os 2 medicamentos mais indicados para amenizar os sintomas causados pela dengue são o paracetamol e a dipirona. Ambos podem ser usados com segurança e ajudam a amenizar as dores e o mal-estar. Além disso, é importante beber bastante água para hidratar o corpo. O paciente também pode fazer uso de soros para repor os sais perdidos. O aumento nas vendas de repelentes e autoteste contra a dengue e a Covid-19 mostrou que a população parece estar mais preocupada com essas doenças. Nesta rede de farmácias com 27 lojas em Campo Grande, a venda de repelentes para mosquito aumentou 47% agora no mês de fevereiro. De dezembro para janeiro cresceu 4,67% e agora de fevereiro versus janeiro já está em 47%. Do início do ano até o dia 6 de fevereiro, foram notificados 816 casos de dengue em Campo Grande. Em todo o ano passado, a capital registrou 17 mil notificações e 6 óbitos pela doença. Este ano, até agora, não se tem notícia de nenhum caso de Zika e apenas um de chikungunya. Em 2023, foram notificados 92 casos de Zika e 176 de chikungunya. Estamos no período de chuvas e de altas temperaturas, o mais favorável para a reprodução do mosquito transmissor das doenças. Outro produto que tem tido muita saída nesta farmácia, que fica de frente para uma unidade básica de saúde da capital, é o autoteste para a Covid. É feita a orientação pelo farmacêutico e o farmacêutico faz todo o trâmite, encaminha ele para sua casa, ele faz o teste. Após feito o teste, se dá positivo, ele é direcionado ao posto de saúde. Neste momento está sem, devido à alta demanda, mas já foi feito pedido e está próximo a chegar novamente. Nas 5 primeiras semanas deste ano, foram notificados 1.776 casos e 16 mortes pela doença. O Carlos vai fazer o teste. Por precaução, já comprou uma caixa de máscara. Eu e minha namorada, a gente está doente desde sábado. A gente foi fazer exame aqui no posto ontem e pediram para a gente fazer o teste Covid. Assim, é por precaução só, né? Mas aí a gente prefere já se precaver. Existem clientes que já vêm à procura da máscara, só que o seu aumento ainda está bem tranquilo, não tem um aumento significante. Hoje em dia é muito comum as pessoas andarem com garrafas d'água para cima e para baixo, pela consciência de que é preciso se hidratar o tempo todo. O problema é que nem todos fazem a higienização correta desses recipientes e esse hábito pode ser muito prejudicial à saúde. Especialmente para quem fica muito tempo na rua, ter uma garrafa d'água por perto é essencial. Só que se ela não for muito bem higienizada, vai acumular muitas bactérias. Isso acontece porque é nesses lugares, nesses recipientes, com água e temperatura ambiente, que esses micro-organismos se multiplicam. Essas bactérias presentes nas garrafas vêm da própria boca e do ar. Normalmente, elas vivem em equilíbrio no organismo, só que o aumento delas pode provocar infecções, especialmente em crianças, idosos e outras pessoas com o sistema imunológico comprometido. Por isso que é tão importante lavar a garrafinha todos os dias, evitando assim esse acúmulo de bactérias. E não é só passar uma aguinha não, viu?
Tem que usar água, sabão neutro e também uma escovinha fina que lave até o fundo da garrafa. Outra dica é, de tempos em tempos, fazer uma solução com bicarbonato de sódio para eliminar todos os micro-organismos. E olha só, as bactérias se multiplicam em cerca de 20 a 30 minutos, o que quer dizer que a cada meia hora uma bactéria vira 2. Então imagine a quantidade de bactérias acumuladas em uma única garrafa ao longo de um dia inteiro. Por isso, os especialistas alertam que não é recomendável também tomar aquele restinho de água que sobrou de ontem, sabe? É sempre melhor jogar aquele resto fora, lavar a garrafa e colocar uma água novinha e sem bactérias. Agora você vai conhecer um exemplo que comprova a importância de praticar exercícios físicos em qualquer momento da vida. Um irlandês de 93 anos de idade virou objeto de estudo por ter uma idade biológica de uma pessoa na casa dos 30 anos. E detalhe, ele começou a se exercitar para valer aos 70 anos de idade. Vamos conferir essa história. Imagine estar com 93 anos de idade e ter a saúde entre 30 e 40 anos. Na Irlanda, Richard Morgan começou a praticar exercícios físicos aos 73 anos de idade. E o resultado surpreendeu. São 74 quilos, 80% de músculos e apenas 15% de gordura. A frequência cardíaca dele é de 153 batimentos por minuto. Geralmente, entre idosos, a frequência fica entre 50 e 60. Um exemplo de envelhecimento que virou caso de estudo. Morgan se exercita 40 minutos todos os dias. São treinos fáceis, moderados e intensos. Levantamento de peso, é claro, e uma dieta alta em proteínas. O idoso pratica remo. Inclusive, já remou o equivalente a quase 10 vezes ao redor do globo terrestre. E mais, se tornou o ganhador de 4 campeonatos mundiais de remo seco, o último em 2022. Se um espadeiro, ex-fabricante de baterias, que não praticava exercícios regularmente, conseguiu, será que outras pessoas também podem continuar fortes e se adaptar bem à velhice? De início, eu quero lembrar a todos vocês que nós não estamos falando de um Superman. Na verdade, nós temos o vovô de 92 anos, campeão de remo, mas nós temos também fisiculturistas de 90 anos, nós temos maratonistas de 80 anos. Esses casos apenas refletem os cuidados tomados durante a fase adulta e também os benefícios que a alimentação saudável e o treinamento físico podem trazer para o nosso organismo. Todos os octogenários e nonagenários têm em comum alguns aspectos, como consistência no trabalho físico, dieta regrada e saudável, controle de fatores como tabagismo, etilismo, estresse emocional e, principalmente, constância. Fazer dia após dia aquilo que nós sabemos que é saudável para o nosso corpo, certo? No caso do vovô de 92 anos, foi relatado que ele tem uma alta carga de treino, um treino muito intenso, mas não poderia ser diferente porque ele treina para ser atleta. O que nós precisamos entender é que, se nós desejarmos qualidade de vida e um aumento da expectativa de vida, nós não precisamos treinar como atletas. Basta que nós aplicamos na nossa rotina alimentação saudável e exercício físico, pelo menos 3 vezes na semana. Assim, todas as pessoas conseguirão chegar na terceira idade com uma excelente qualidade de vida. E você? Está preparado para uma nova vida saudável? Um passo de cada vez. Mais de 25 milhões de mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por homens. Para reduzir esse número alarmante, o painel Ligue 180 reúne diversos serviços. O painel Ligue 180 conta com mais de 2.500 pontos de apoio espalhados por todo o Brasil. São 12 casas da mulher brasileira como esta daqui e vários outros serviços.
tem serviços de saúde à pessoa em situação de violência sexual, delegacias especializadas de atendimento à mulher ou seções da Polícia de Atendimento à Mulher, centros de referência à mulher, juizados e varas especializadas, casas-abrigos, promotorias especializadas, núcleos de defesa e defensorias públicas, além da Patrulha Maria da Penha. Tudo isso está lá na plataforma do Ministério das Mulheres, criada pelo governo federal, que é composta por 3 abas, olha só. A primeira é sobre o painel, com informações sobre o conteúdo da ferramenta e como navegar. Depois vem a aba Serviço da Rede, com um espaço para buscar as informações sobre os serviços especializados de atendimento a mulheres em situação de violência. E, por fim, tem a análise da rede de serviços, com informações sobre os serviços disponíveis por unidade da federação, município e tipo de serviço. Segundo a plataforma, São Paulo é o estado com maior número de serviços, com cerca de 350, seguido por Ceará, Minas Gerais e Pernambuco. O painel conta também com uma central de atendimento à mulher por telefone, que atende todo o país no número 180, esse número que aparece aí na sua tela. E ainda tem um chat no WhatsApp. O contato é o DDD 61, telefone 9610-0180. Eu vou repetir, 9610-0180 para denúncias e pedidos de apoio. Só no ano passado, o Disque 180 recebeu cerca de 75 mil denúncias de violência contra a mulher em todo o país. O preço do café robusta subiu e bateu recorde em consequência de uma crise vivida na Ásia. No Brasil, o café arábico tem preferência, mas como acontece em algumas misturas de grãos, o comprador não deverá demorar muito para sentir o gosto amargo da alta. O preço do café robusta atingiu em janeiro de 2024 o patamar mais alto dos últimos 30 anos. Com isso, o valor do produto nos supermercados brasileiros deve continuar subindo nos próximos meses. Os grãos dessa espécie são muito utilizados nos blends das grandes empresas. Mais barato do que o arábica, o canéfora, comumente chamado de robusta, é importante para controlar os custos da indústria. Segundo o relatório mensal da Organização Internacional do Café, os robustas tiveram em janeiro uma alta de quase 10%, passando para 148,47 centavos de dólar por libra, o nível mais elevado desde novembro de 1994. As quebras de safra na Indonésia e no Vietnã, 2 dos 3 maiores produtores desta espécie no mundo, justificam a alta de preços. No Vietnã, os comerciantes estão retendo os grãos na expectativa de preços ainda mais altos, o que tem pressionado o mercado internacional. O problema nos países asiáticos fez com que o Brasil batesse recorde de exportações em janeiro deste ano, mês no qual o país embarcou mais de 400 mil sacas de 60 quilos de café canéfora, uma alta que ultrapassa 500% em relação ao mesmo período de 2023. A produção interna, contudo, começa a dar sinais negativos. No Brasil, os grãos desta espécie registraram o maior valor real desde outubro de 2021. Com isso, o presidente da entidade que representa a indústria no Brasil reforça que essa alta deve ser sentida pelos brasileiros logo em breve. Pela primeira vez, as mulheres são maioria na seleção para a graduação em Ciência e Tecnologia na faculdade gratuita ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A repórter Maria Clara Leite traz mais detalhes. Dos aprovados na 3ª edição do curso de graduação em Ciência e Tecnologia da faculdade em Campinas, no interior de São Paulo, 62,5% são mulheres e o restante os homens. Essa é a primeira vez que o público feminino supera um masculino. Esse resultado foi muito bem avaliado por Adalberto Fázio, diretor da Faculdade Gratuita Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, que integra o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, sob supervisão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sobre isso, ele disse o seguinte, abre aspas, temos visto diversas iniciativas Brasil afora para incentivar essa maior entrada de meninas
nos cursos das mais diversas áreas da ciência. E essa mudança na sociedade certamente trará inúmeros benefícios a toda a comunidade científica e à sociedade de forma geral. Fecha aspas. O curso superior em Ciência e Tecnologia tem 3 anos de duração em período integral. Em 2024, a ILUM atraiu um número recorde de estudantes interessados em se tornar cientistas. Essa 3ª edição do processo seletivo anual registrou quase 4.000 inscrições. 42% dos convocados são da região Sudeste, 30% do Nordeste, 15% do Centro-Oeste, 10% do Sul, 2,5% do Norte. A seleção contou com a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, também com uma carta de intenção do candidato e entrevistas. Metade das vagas foi reservada aos estudantes da rede pública de ensino. E em outra pesquisa, os profissionais brasileiros têm se mostrado muito preocupados quanto à inteligência artificial. Eles acreditam que a tecnologia vai impactar desde a privacidade e a segurança de dados até a perda de seus empregos. Um levantamento feito pela Page Interim, empresa responsável pelo recrutamento e gestão de profissionais para projetos temporários, feito com mais de 5.300 trabalhadores, apontou que 3 em cada 4 pessoas acreditam que a extensão da inteligência artificial vai impactar na área de trabalho no qual atuam e temem que serão substituídos pela tecnologia em suas funções no futuro próximo. Contudo, um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts divulgou um cálculo que aponta que as pessoas não correm o risco de perder o emprego para robôs tão rápido. O motivo seria que as áreas consideradas vulneráveis à troca de mão de obra para equipamentos não seriam economicamente atrativas se fossem automatizadas. Segundo o FMI, aproximadamente 40% dos empregos em todo o mundo podem ser afetados pelo avanço da inteligência artificial. Essa fatia pode ser maior em países desenvolvidos, onde as mudanças serão mais perceptíveis. Mas neste momento, apenas cerca de 23% dos salários pagos aos seres humanos para trabalhos que poderiam ser realizados por máquinas seriam mais econômicos em uma possível troca de trabalhadores para a tecnologia. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.